Brain rot. O que é e por que pode estar destruindo a sua mente? Brain rot é uma expressão usada para falar sobre como nossa mente pode acabar ficando atrofiada ou enferrujada por causa de coisas que fazemos no dia a dia, principalmente aquelas ligadas ao uso exagerado de celulares, redes sociais e conteúdos superficiais. Apesar de não ser um termo médico, ele representa um problema muito real: o desgaste da capacidade de pensar, aprender e até sentir prazer em coisas mais profundas e importantes. Nosso cérebro é como um músculo. Ele precisa de desafios e novidades para se manter forte. Quando a gente só consome conteúdos rápidos, repetitivos e fáceis, como ficar rolando o feed do TikTok ou jogando aqueles joguinhos de celular que dão recompensas o tempo todo, o cérebro acaba ficando preguiçoso. Em vez de aprender algo novo ou pensar de forma criativa, a gente fica preso a esse ciclo de recompensas fáceis. É como se o cérebro quisesse sempre o caminho mais simples, e isso, com o tempo, vai enfraquecendo a nossa mente. Apesar de hoje em dia o brain rot estar muito associado à tecnologia, ele não é algo exclusivo da era digital. No passado, por exemplo, a TV era criticada pelo mesmo motivo. As pessoas passavam horas assistindo a programas sem muito conteúdo ou sentido. Só que agora, com a internet e as redes sociais, esse problema ficou muito mais intenso, porque os estímulos estão em todo lugar e são praticamente inescapáveis. Mas por trás disso tudo, existe uma máquina gigantesca que lucra com o nosso tempo de atenção. Empresas como as que criam aplicativos e redes sociais fazem de tudo para prender o usuário pelo maior tempo possível. Elas sabem como o nosso cérebro funciona e usam isso para criar sistemas viciantes. Um exemplo muito comum é o uso de anúncios dentro de jogos e aplicativos. Em muitos deles, o usuário precisa assistir a um vídeo publicitário para ganhar benefícios, como vidas extras ou itens especiais. Parece algo inofensivo, mas, na prática, isso transforma o tempo de tela em lucro para essas empresas, enquanto a pessoa fica cada vez mais presa ao sistema. Alguns aplicativos vão ainda mais longe e oferecem dinheiro de verdade para quem passa muito tempo assistindo a vídeos ou interagindo com conteúdos. Isso dá uma sensação de recompensa, mas na realidade é só mais uma armadilha. Você pode até ganhar uns trocados, mas no fim é a sua atenção que está sendo vendida. E o tempo que você gasta nesse ciclo dificilmente vai trazer algo de valor para a sua vida. Esse cenário é ainda mais preocupante quando falamos das crianças. Antigamente, os pequenos brincavam na rua, inventavam histórias e exploravam o mundo ao redor. Hoje, muitas crianças passam o dia grudadas no celular, assistindo a vídeos curtos ou jogando jogos que, na maioria das vezes, não ensinam nada de útil. Isso não só limita o aprendizado delas, como também prejudica a criatividade e até a capacidade de se relacionar com outras pessoas. O problema é ainda mais grave nos primeiros anos de vida, que são uma fase crucial para o desenvolvimento do cérebro. Estudos já mostraram que crianças que passam muito tempo nas telas podem ter dificuldade para se concentrar, aprender a falar e até para se mexer, porque ficam mais sedentárias. Além disso, a exposição constante a conteúdos rápidos e cheios de estímulos visuais deixa o cérebro delas viciado nesse tipo de coisa. A consequência é que, depois, fica muito mais difícil se interessarem por atividades que exijam paciência ou esforço, como ler um livro ou prestar atenção na aula. Além do impacto direto no desenvolvimento das crianças, um problema que muitas vezes passa despercebido é o afastamento familiar que esse comportamento pode causar. Dentro de uma mesma casa, é cada vez mais comum ver pais e filhos imersos em telas, cada um no seu mundo, sem quase nenhum momento de interação verdadeira. O tempo que antes era dedicado a conversas na mesa do jantar
brincadeiras em família ou até mesmo a troca de histórias e experiências foi substituído por longas horas de silêncio, enquanto todos estão focados no celular ou na TV. Essa falta de interação afeta não só o vínculo emocional entre os membros da família, mas também o bem-estar geral de todos. Estudos já mostram que famílias que têm o hábito de passar tempo juntas, longe das telas, são mais conectadas e têm uma dinâmica mais saudável. Por outro lado, quando cada um está isolado no seu universo digital, problemas como falta de comunicação, desentendimentos e até mesmo solidão dentro do próprio lar se tornam mais comuns. Aqui entra o papel dos pais. É muito importante que eles saibam controlar o uso de tecnologia pelos filhos. Não é que os aparelhos sejam inimigos, mas o excesso, sim, pode ser muito perigoso. O ideal é ter limites para o tempo de tela, escolher bem os aplicativos e os jogos que as crianças usam e, acima de tudo, passar tempo de qualidade com elas. Brincar, conversar e fazer atividades ao ar livre são coisas que ajudam a compensar o impacto negativo do uso de tecnologia. Os pais também precisam entender que as empresas por trás desses aplicativos e jogos sabem exatamente o que estão fazendo. Muitas vezes, elas contratam especialistas em comportamento humano para tornar seus produtos viciantes. Quando você vê uma criança que não consegue largar o celular, pode ter certeza de que isso não é coincidência. É tudo planejado. Conhecer essas estratégias pode ajudar os pais a tomar decisões melhores sobre o que permitir ou não. No geral, o brain rot não afeta só as crianças, mas também os adultos. Muita gente tem reclamado de dificuldades para se concentrar, de problemas de memória ou até de uma sensação constante de cabeça vazia. É aquela coisa, você tenta assistir a um filme mais longo, mas perde o interesse no meio. Tenta ler um texto mais denso, mas não consegue. Isso acontece porque o cérebro já está tão acostumado com conteúdos fáceis e rápidos que começa a rejeitar qualquer coisa que exija mais esforço. E esse impacto vai muito além do individual. Quando todo mundo começa a consumir informações superficiais, o pensamento crítico e a capacidade de debater questões importantes também diminuem. Em uma sociedade onde as pessoas só olham para conteúdos rápidos e não questionam nada, fica mais fácil espalhar fake news, manipular opiniões e criar divisões. É como se estivéssemos todos ficando mais suscetíveis a ser controlados por quem entende como usar essas ferramentas. Um exemplo disso está nas redes sociais, como o TikTok, que popularizou vídeos de poucos segundos. Esse formato parece inofensivo, mas treina o cérebro a buscar apenas gratificação instantânea. Em outro exemplo, os jogos de celular com prêmios imediatos, como moedas ou bônus por assistir a um anúncio, criam um ciclo de dependência que pode roubar horas do seu dia. Combater o brain rot exige esforço e consciência. A gente vive em um mundo cheio de distrações fáceis, mas o crescimento real vem de atividades que desafiam a mente, como aprender algo novo, praticar um hobby ou até mesmo socializar de verdade, sem a interferência de uma tela. Não é fácil sair dessa zona de conforto, mas no longo prazo vale muito a pena.